Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Brainscast. Eu sou Gustavo Garibaldi. Eu sou o Lucas. E hoje estamos aqui mais uma vez com a sequência da nossa série de informações muito bacanas que o Sebastião está trazendo para a gente. E hoje vamos falar sobre transição. Bom dia, Sebastião. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja no horário que você esteja vendo, seja sempre bem-vindo. Grava de manhã, mas a gente pode existir em qualquer horário do tempo. Eu fico super grato novamente por estar aqui, Lucas, Gustavo, e a gente vai falar de transições de uma forma geral, né? Quando nós falamos sobre transições, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é transição profissional, transição de carreira de uma forma geral. No entanto, a gente esquece que todos os dias a gente está tendo a oportunidade de começar alguma coisa e recomeçar. Então, nós estamos, na verdade, a nossa vida é feita de transições, de mudanças, né, de situações que a gente não tem o controle, que fazem com que a gente precise se adaptar da melhor forma possível. Então, nesse nosso bate-papo de hoje, a ideia é de desromantizar, inclusive, o processo de transição, processo de mudança, que muitas vezes, né, quando olhado por apenas uma parte, parece muito fácil, né, fazer mudanças. Eu digo isso hoje, né, pai de família, empreendedor, chegado aos meus 40 anos já... Estou com 38, mas com um nível com uma dinâmica de vida muito diferente, né? Com responsabilidades muito diferentes do que uma pessoa, por exemplo, com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos, com 60 e poucos anos, né? Então a mudança, as transições que a gente faz na nossa vida, elas são influenciadas diretamente pela nossa dinâmica de vida. E a gente tem que ter muita clareza de qual é hoje a nossa realidade, né? Qual é hoje são as nossas possibilidades e a partir delas a gente poder enxergar a melhor forma de fazer essas mudanças, de fazer essas transições, assim como, por exemplo, né, uma pessoa de 20 e poucos anos, né, solteira, sozinha, né, que muitas vezes pode ou não receber ajuda, né, dos seus familiares, provavelmente vai ter uma abertura para as mudanças muito maior, né, do que eu, por exemplo, né, que tenho pessoas que dependem financeiramente de mim, dependem emocionalmente de mim, onde os meus próximos passos precisam ser muito bem pensados e bem claros para eu fazer esse processo de transição de uma forma mais adequada. E uma das coisas que vem quando a gente pensa em transição, em mudança, é o tempo, né? Normalmente pessoas, né, dos 30, 40, 50, 60 e assim para frente, né, acreditam que fazer mudanças vai requerer muito tempo, né? E na verdade eu gosto de trazer uma fala, né, de que o tempo é relativo, né? O tempo, para mim pessoalmente, depende de dois fatores, né? A distância do tempo, né? Quanto mais ou menos tempo, né, que as coisas vão demorar, ela vai depender da qualidade das decisões que você toma, das decisões que você toma e da força das ações. Então, eventualmente, essa distância de tempo, né, de onde você está hoje para onde você quer estar, vai demorar mais ou menos tempo, não influenciado pela idade que você tem, mas sim super diretamente proporcional a qual é a qualidade da clareza das decisões que você tem, o quão claro para você está aonde você quer chegar e qual é a força, né? As ações, não é fazer muito, é fazer, inclusive nós falamos sobre isso em outros episódios, né? Que não é a quantidade de coisas que você faz que vai trazer necessariamente um resultado bom para a sua vida, né? Ou para a sua carreira, mas a qualidade daquilo que você está colocando, né? Então a ação precisa, sabe aquilo? Qual é o pequeno próximo passo, mas que vai mudar tudo, que vai fazer a grande diferença. E quanto mais clareza temos sobre a nossa, primeiro, dinâmica de vida, né? O nosso momento, e a partir desse momento nós passamos a buscar qual é a clareza do próximo passo, né? E aí a partir disso, entender quais são os pequenos próximos passos e compreender que o tempo, né, ele é relativo, né? Então essa distância, mais ou menos tempo, irá sim depender
desses dois fatores, né, na minha percepção, né, e no que eu acompanho nas pessoas que têm a oportunidade de acompanhar no dia a dia, é o que vai fazer a diferença. E se acontece de você cair de paraquedas? Tipo, não tá planejando, aconteceu. Blum, eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, não é profissional também, aconteceu às vezes, mas eu vou dar um que foi mais marcante para mim, porque foi uma experiência, na verdade, muito boa, né? A gente se desespera no início, mas depois foi muito bom. A minha filha, né, a Alice, não foi, assim, planejada, ela aconteceu e graças a Deus que ela aconteceu, porque é uma bênção na minha vida, mas foi meio de paraquedas, sabe? A gente não estava preparado e tal, e aconteceu, é isso, eu virei pai, sabe quando a gente tem aquele meme, né, que o cara pega o bebê assim, pelos poderes do bebê, eu sou o pai, isso foi uma coisa que eu até perguntei pro meu irmão, assim, eu falei, quando o Arthur nasceu, o que acontece? Já tem um software que tá na nossa cabeça que, tipo, só faz um download e agora você sabe ser pai? Ou o que acontece, né? Olha, Lucas, eu vou dizer assim, pelo menos vocês tiveram 8, 9 meses para se preparar. E eu, que o Gabriel chegou pela via da adoção, fomos avisados da chegada dele numa quinta, a gente se reencontrou numa sexta, e na terça-feira da semana que vem a gente já estava morando com a gente, ou seja, tivemos menos de uma semana para se adaptar. Então, assim, não querendo, né, comparar, mas literalmente mas coisas inesperadas, né, acontecem, sabe? Tem uma querida, né, que ela fala assim, a vida como ela é. A gente precisa se adaptar à vida e entender que, sabe, com erros, com acertos, com coisas inesperadas, com coisas muito esperadas, a vida acontecendo isso, né? A gente não tem controle sobre essas situações, né? Sobre outras situações. E a vida é assim mesmo, sabe? A questão é como eu lido com essas situações, né? E essa forma de lidar, ela é influenciada diretamente pela nossa forma de pensar, né? Que é a nossa mentalidade, né? Algumas pessoas, né? O mindset, né? É a nossa forma de pensar, ela vai influenciar diretamente em como nós lidamos com essas situações. E essa forma de nós lidarmos, a nossa mentalidade, é estruturada pela nossa vida, pela nossa história, né? Tem a ver com inteligência emocional, né? Inteligência emocional não tem a ver apenas com reconhecer as emoções, né? Mas por compreender como nós reagimos àquilo que nos acontece, né? Então a gente está constantemente reagindo às situações, tanto dentro de nós mesmos quanto fora. Então, como a pessoa, por exemplo, reage, né, a ser avisado que vai ser pai ou mãe, né? Como reage eventualmente a uma demissão, como a gente reage a eventualmente um relacionamento não dar mais certo, né? Como a gente enxerga, como a gente reage a essas situações, vai estar intrinsecamente ligado, né, a nosso estado emocional, a nossa mentalidade. Por isso, não é à toa que nos últimos anos a gente fala da importância, principalmente acelerada pela pandemia, a importância da gente olhar para as nossas emoções, né? As nossas emoções nos fortalecem, o autoconhecimento, sabe? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, o autoconhecimento é o caminho, né? O caminho para quê, né? Para a gente ser e fazer o nosso melhor, né? A gente nos permite a gente reconhecer a origem de certos comportamentos nossos, né? Claro, a gente falou no início, né? Transições, mudanças, elas são constantes. Sabe aquelas frases popularzonas, né? A única constante é a mudança, né? A gente está se fazendo e refazendo o tempo inteiro, né? Agora, a gente cresce de uma forma construtiva quando a gente enxerga essas situações, né, do ponto de vista, o que aquilo está me agregando, o que eu estou aprendendo, sabe? E aí a gente volta a uma percepção sobre sabedoria que eu gosto muito, né? Que sabedoria não tem a ver, a gente não ganha sabedoria necessariamente com a idade, ou seja, pessoas com uma idade avançada não necessariamente são pessoas sábias, né? Porque sabedoria para mim pessoalmente, é a nossa capacidade da gente ter a clareza do impacto, né, das nossas ações, das nossas decisões. E são as nossas histórias de vida, né, de como a gente enxerga as nossas histórias de vida, situações que aconteceram na nossa vida, que fazem com que a gente vá aos poucos se tornando mais sábio, né? A gente consiga inclusive lidar com outras situações de uma forma mais construtiva.
E a gente pode ser de idade muito jovem, né? E já ter tido experiências que nos tragam sabedoria. E tem pessoas que tiveram uma vida ok, estão lá com seus 70, 80 anos, mas que não necessariamente são pessoas sábias. Sebastião, essa questão de transição é muito interessante, porque, como o Lucas citou ali, que ele teve um momento de mudança quando soube que ia ser pai, eu passei por isso bem antes dele, mas, sabe, o momento que mais me pegou na transição foi quando eu fiz 30 anos. Nessa época, eu morava na Europa, meus primos me chamavam de primo rico, porque eu era o único primo que morava na Europa, não sabiam os perrengues que a gente passa quando mora na Europa. Entregar jornal no frio. Mas como diz assim, andar de busão na Europa é diferente de andar de busão no Brasil, né? Verdade, verdade. E quando eu fiz 30 anos, eu faço aniversário em setembro, eu tive uma crise pessoal de querer saber onde é que eu estava, porque eu já tinha 30 anos e esses mesmos primos meus que me zoavam, eles estavam lá com o emprego deles, com as famílias dele, ganhando dinheiro, e eu estava lá vivendo na Europa como estudante. E isso bateu muito na minha vida, e aí eu resolvi mudar, virar a chave, e foi um processo de autodescobrimento do que é que eu queria. E assim, eu consegui fazer isso acontecer em 6 meses. Eu tinha mudado de cidade, eu estava quase casado, eu estava comprando apartamento, então assim, coisas tudo que eu não tinha planejado 6 meses antes. Eu acho que essa questão da transição, todo mundo passa em algum momento da vida, mas aí vem uma pergunta, como que você acha que seria a melhor forma de lidar com essa mudança de transição? Porque pega a gente de surpresa. Você teve 4 dias para resolver a vida, 5 dias. O Lucas teve 9 meses. Eu tive ali o tempo para pensar, mas tem muita gente que não sabe para onde vai. Chegou e agora? Mudou. Acabou o relacionamento, mudei de cidade. O que é que eu faço agora, né? Tem alguma coisa que dê para a gente dizer para o pessoal que está vendo em casa, para iluminar a cabeça de quem está nesse momento de transição agora? Olha, o que... primeiro, assim... eu estou entrando, fiz há pouco tempo 38 anos, né? E estou chegando aos 40 e, de fato, na nossa vida, né? A gente tem etapas. Eu não diria que necessariamente com 30, necessariamente com 40 e assim por diante, que a gente vai ter as viradas, mas chegam momentos na nossa vida onde a gente se percebe que está indo para um próximo passo, né? E isso normalmente acontece nas mudadas de décadas, né? Antes de fazer 38 anos, eu passei por uma experiência profunda de autoconhecimento, num momento em particular, e eu fiquei na frente do espelho. E na frente do espelho eu não tinha cortado o cabelo, né? Enfim, me vi, foi assim. E tive uma relação nessa experiência com o tempo. Eu me vi na frente do espelho e eu me vi com a pele, sabe? Não a pele mais de 20 anos, né? Me vi com a barba branca, não tinha feito barba e cabelo, eu tava com a barba, sabe? A barba branca, o cabelo branco. E me veio na hora e diz assim, Sebastião, você está envelhecendo. E naquele primeiro momento, eu sorri, né? Sabe? E aí depois dessa experiência eu tive uma relação com o tempo e olha que interessante. Para mim, né? O tempo, ele é implacável para quem não sabe como utilizá-lo. O tempo, todos nós estamos envelhecendo, estamos ficando mais velhos, nossas células estão ficando mais velhas, o nosso corpo, olha ao redor, está um processo, sabe, de vida e morte. Sim. Ao mesmo tempo que estamos envelhecendo, vida está surgindo, é um ciclo. Estamos todos, tem uma coisa que todo mundo neste momento está acontecendo, estamos envelhecendo, o tempo está passando, você com 20 anos, você com 30, com 40, com 50, estamos envelhecendo. A gente está se tornando mais sábio e esse foi o ponto dessa minha percepção nesse momento. Envelhecer vai acontecer, é natural, mas a sabedoria é um processo consciente
que cada um de nós temos que ter. É a clareza. É você teve com 30 anos. Olha, neste momento, isto aqui faz sentido para mim? É neste momento que eu quero continuar fazendo. Sabe quando a gente assiste um vídeo na Netflix, que a gente deixa tocar o vídeo e chega uma hora que a Netflix para e diz assim, você quer continuar assistindo? Né? E aí você para e diz assim, será que eu quero? Quero, play. Não quero, vou desligar a TV ou vou fazer outra coisa. É a mesma coisa na nossa vida. Hoje, né, chega um momento, não necessariamente na mudança de década, mas um momento na nossa vida. Às vezes a chegada de um filho, a mudança, ir para a Europa, sabe? Sair da sua cidade, né, que mora com alguém para ter uma vida sozinho. Momentos na sua vida onde você vai ter essa consciência. Eu quero continuar fazendo da forma que eu faço ou eu quero uma outra coisa? E é nesse momento de transição onde a primeira coisa é clareza. A gente precisa ter clareza, consciente ou inconsciente. O que é uma clareza consciente? Eu sei qual é o caminho que eu quero, né? Eu digo, quero fazer uma mudança profissional, eu quero ter um relacionamento. De alguma forma essa clareza está em você. Uma clareza inconsciente é quando o teu corpo pede sem você saber. Sabe quando você sente, meu Deus, não gosto mais do meu trabalho? Sabe quando você sente estagnado? O teu inconsciente está pedindo, não é aquilo. Sabe um relacionamento que você olha para a pessoa e você se acostumou com a pessoa? Não tem mais... E você diz, meu Deus, mas o que me faz estar com essa pessoa? Ou o que me faz estar neste trabalho? É quando há clareza, existe algo dentro de você que sabe, né? E está buscando formas de deixar claro para você. Então, a primeira coisa que a gente precisa, por isso que autoconhecimento é o caminho, porque você começa a perceber, né, como você está hoje, né? Você está, e nós temos diferentes etapas, né? Mas aquilo que a tua vida hoje é algo que para você está bem, tá realizado, sente que para este momento é o que você quer? Se a resposta for com todas as células do seu corpo, sim, ok. Mas se houver alguma dúvida, você precisa começar, não é que precisa, né? Seria interessante que você começasse a olhar, né? A se autoavaliar. E a partir desse momento buscar clareza. Hoje eu chego, né? E eu tenho na minha cabeça, né? 38, daqui 40. Eu, na verdade, cada vez mais eu tenho isso. Tudo na minha vida me trouxe até aqui. Todas as experiências da minha vida era para me trazer ao nível de clareza que eu tenho hoje. Hoje eu consigo ter a maturidade e a sabedoria de entender tudo o que aconteceu na minha história, acontecer o lado bom, o lado não tão bom, as experiências familiares, as minhas dores, o meu descobrimento, tudo me trouxe até aqui hoje. E essa clareza, né? Sabe quando a gente diz, né? De ser e fazer quem você realmente é, hoje eu me sinto que eu estou chegando nos meus 40 anos com essa clareza, sabe? Com essa força de me desprender desses medos, né? Que muitas vezes me guiaram, né? Que foram importantes, né? Medo a ficar sozinho, medo a não ser bem realizado, que me levaram a uma época materialista da minha vida, né, começo de carreira, papapá, né, tem que estar lá, trabalho enquanto outros dormem, sabe aquela coisa, né? Foi importante, me ajudou a conquistar muitas coisas, só que foi por um período preciso, pontual, né? E hoje eu começo a enxergar, começo a enxergar muito mais maduro. Eu me olho no espelho e eu não tô com a pele, né, que eu tinha com 20 anos, não tô nem com o rosto, olho fotos minhas, sabe? E eu não sou a mesma pessoa fisicamente falando, mas eu me olho no espelho com a barba branca, né? E eu digo assim, eu tenho orgulho de mim, sabe? Digo assim, cara, que eu tô orgulhoso de mim, sabe? De dizer assim, que bacana, não fico, ai, com 20 eu teria feito, não, vou fazer agora com 38, sabe? E essa desromantização de toda essa minha jornada que eu busco passar para as pessoas, sabe que às vezes pessoas, eu vejo muito, né? Mas eu vou recomeçar com 40, com 50, com 60, e veja hoje, imagina, uma pessoa com 50, sabe que os levantamentos das pesquisas de longevidade mostram que provavelmente a nova faixa de idade, né,
período de vida das pessoas vai chegar perto dos 90, 95, as tendências. E aí você diz, com 60, com 50 anos eu tô velho. Meu Deus, você vai viver mais 40 anos, você já você parou de viver e vai viver fisicamente mais 40 e você vai ficar preso porque você parou de viver aos 40, aos 50. Cara, que besteira, sabe? É isso que eu quero trazer às pessoas. Antigamente isso, meu Deus, com 30 anos você tinha que ter a vida definida, carro, casa, sabe aquele conceito de sucesso? Se passou dos 30 e não tinha atingido, você não era um ninguém. Meu Deus, isso é século XII, sabe? Era quando a gente brincou no capítulo 1, né? Era como pagar com dinheiro, né? Sim. Quando a pessoa paga com dinheiro, diz, meu Deus, você paga com... Em que mundo você vive, né? Hoje você tem que passar o celular, o cartão, né? Mesma coisa, hoje acreditar que, meu Deus, você tem que ter a vida resolvida até os 30, até os 40, você está deixando de viver muito, né? Se você, independente da sua idade, você está num momento que não é o momento que você quer, é o momento de recomeçar, com certeza absoluta. Mas é legal, eu acho que assim, quando a gente fala de mudanças e transições, até o Osho fala que, se eu não me engano, acontece fisicamente as nossas células, né? De 7 em 7 anos se renovam. Setênios, né? E até uma coisa interessante, assim, o meu sogro, o pai dele acompanhava, fazia um gráficozinho lá de crescimento e quantas crianças comiam e tudo mais. E ele via que quando elas estavam passando por ciclos de mudanças, esse consumo aumentava, assim, porque provavelmente estava demandando mais energia e tal, né? Então, é legal ver como, cara, na verdade, os ciclos acontecem no mundo, né? Em tudo, no universo. É o ciclo da primavera, são as estações, acontecem com a gente. E, cara, acontece todo ano, sempre, toda hora. E eu acho que... não sei, né? Será que a gente tem como, pelo menos para cada um de nós, assim, tem como a gente perceber um padrão desses ciclos, dessas mudanças? Você já comentou que, né? Você consegue, o teu corpo externaliza isso de alguma forma, mas a partir do momento que ele começa a externalizar isso, eu consigo, poxa, beleza, eu sei que vai acontecer assim, então já vou me preparar para o impacto ser o menos doloroso, ou, né, ou tirar o melhor proveito possível. Sabe, Lucas, eu vou te falar a minha percepção pessoal dentro das minhas experiências e das pessoas que eu acompanho no dia a dia, né? Claro que muitos autores, dependendo da sua visão, eles vão trazer os ciclos, né, biológicos, né, os ciclos lunares, tudo os ciclos circadianos, que são os próprios processos internos do corpo. Aqui eu vou trazer de ciclos emocionais, né? De momentos de evolução emocional, que sim, né, podem estar influenciados ao mesmo tempo, né, com as mudanças físicas, hormonais que acontecem. Então, quando a gente vai crescendo, vai para a adolescência, vai para a vida adulta, claro que está influenciado. No entanto, não fica preso àquilo. E eu vou dizer isso de que ponto de vista? Tem gente, por exemplo, com 40 anos, com uma mentalidade de 20. Tem gente com 20 anos com uma mentalidade de 80, né? Então, a nossa mente... Conheço a pessoa assim. Né? Com pessoa entra nos 50 anos e quer virar uma pessoa de 20 anos, começa a ir pra balada, né? Não tem essas coisas, a gente não acompanha. Muito bem, né? Tendo em consideração que essas realidades existem, né? A minha percepção sobre ciclos emocionais não tem a ver, não é necessariamente uma escada evolutiva, né, que vai crescendo, mas ela é influenciada também pelas nossas experiências de vida, né? As nossas experiências, a força da emoção de uma situação que acontece na nossa vida, ela nos leva a gente desenvolver, amadurecer, seja como queira ser interpretado, a passar a enxergar as coisas de uma forma diferente. Vou dar um exemplo que me veio na cabeça aqui. Uma pessoa com 20 e poucos anos, né, imagina 21, 22, passam a ter um filho. Como passa a ser a mentalidade? Olha só, as responsabilidades que automaticamente essa pessoa jovem de idade precisa desenvolver são altíssimas, né? Essa pessoa passa ou eventualmente falece o provedor dessa família e esta pessoa precisa assumir uma postura, né, um papel de provedor. Essa situação ela influencia tão intensamente que ela faz essa pessoa emocionalmente entrar num novo nível
né? De percepção, de crescimento, de evolução, enfim, né? Por que eu estou trazendo isso? Né? Porque não necessariamente os ciclos naturais de evolução são o que acontece, né? No dia a dia. Por isso que é importante a gente ter em consideração o nosso histórico, né? Que não é idade, não é nós 20, nós 60. Por isso que eu defendo muito. Se uma pessoa chega com 50, 60 anos, que eu de fato eu vejo, por exemplo, ambiente corporativo, um meio que eu estou inserido. Eu vejo muito profissionais de 50, 60 anos que estão prestes, né? Já vem, poxa, daqui a 10 anos eu vou aposentar. Ou eu estou fora do mercado do trabalho, quem vai me contratar com 50? Sabe, esse momento, esse estado emocional, a pessoa está nesse estado emocional, e esse estado emocional tem uma carga tão forte que a pessoa não consegue ver possibilidades, né? Então ela se condena. A minha vida acabou com 50 anos. A minha vida acabou com 60 anos. E esquece que ela vai viver, em média, se for acompanhando de novos gráficos, mais 40 anos. Esquece das possibilidades. Não é que não esquece, é que ela está tão emocionalmente abalada que ela não consegue enxergar. E o que eu trago com tudo isso? A importância de compreender o momento que a pessoa está. E eu vou usar uma figura aqui, né? A gente precisa tirar essa nuvem emocional, sabe? Essa neblina emocional, porque bloqueia a visão, para recuperar a clareza, o estado emocional dessa pessoa, e aí a partir dessa clareza, ela enxergar possibilidades. E cada possibilidade que se apresenta, sabe, tem uma oportunidade. Então, assim, o que dá para fazer com as minhas possibilidades aos 50 anos, aos 60 anos, aos 30 anos, né? Então, tudo se resume, e voltando à tua pergunta, né? Em que momento a pessoa percebe que é o momento de fazer uma mudança ou fazer uma transição? Se for de uma maneira programada, planejada, você vai começar a ler os sinais, né? Como comentei agora há pouco, conscientes ou inconscientes. Conscientes não está tudo bem, começa a questionar. Inconsciente, o corpo fala, né? Como é que você está se sentindo, né? É planejar. Ou como, e essa é uma possibilidade, planejado, buscar a partir de agora ler esses sinais e fazer alguma coisa. Ou como acontece também, né? Na vida, na intenção, onde você descobre que você foi demitido, o relacionamento terminou, a vida acontecendo. É usar essa oportunidade, depois, claro, que a emoção intensa passar, né? Como é que você vai dizer para uma pessoa que acabou de perder o emprego, eventualmente tem independentes financeiros, vira a página, tem uma dor, tem um luto, né? Então, que eu chamo o luto emocional. Depois que esse luto emocional passar, a nuvem passar, o que você vai fazer com aquilo que aconteceu? Tem uma coisa que eu acho muito legal que o Miguel Nicoleles fala, né? A gente está acostumado a ver um mundo digital, né? Então, assim, é muito digital, é aquilo ou não é aquilo, é 0 e 1, é preto ou branco. E quando a gente fala de ser humano, né? Quando a gente fala de mente emocional, é muito mais do que isso, né? Assim, o nosso cérebro, tudo da gente não é só... Entre o preto e o branco existem infinitos tons de cinza, né? Então, assim, por que eu estou tentando trazer isso? Porque... eu acho que como acontecem, né, esses processos de transições, ele tem, que nem um iceberg, né? Você vê o topo quando o cara já se transformou, mas você não vê tudo que aconteceu para aquilo acontecer, né? Poxa, um hábito que ele teve que construir, pensamentos que ele teve que mudar, às vezes conceitos e preconceitos que ele teve que passar por cima, né? Então eu queria saber assim, tem até um livro que você falou, né? Que o corpo se expressa. Tem um livro, né? O Corpo Fala. Exato. Eu não sei, eu não li o livro, eu conheço, mas eu imagino que ele deva tratar sobre esses tipos de percepções também. E você acha que assim, a gente criar hábitos, né? Tem até um livro, né? O Poder do Hábito, né? Você acha que isso de fato ajuda a gente nesses processos, né? Eu acho que a questão é, né? Como que é bom para você criar esse hábito, né? O que em você vai fazer aquilo se tornar um hábito para você, né? Para ajudar nesse processo. Acho que essa pegada
de que os nossos processos... Porque no celular é muito fácil, né? Você trocar uma página para outra, assim, né? Eu passei para o lado aqui e já mudou todo o contexto. A gente, para mudar todo esse contexto, não é tão simples, né? Tem toda essa variedade. Eu acho que esse processo aí, era uma coisa que eu já ia levantar a mãozinha aqui para falar, ele vem esse início de transição, tem uma coisa que é atrelada que eu acho que é o auto-perdão. Por que auto-perdão, na minha concepção? Porque você tem que parar e falar assim, tá bom, o que eu fiz de besteira, o que eu fiz as minhas cagadas lá atrás, o que eu não fiz, tudo bem, eu estou aqui. Agora eu resolvi mudar. E aí eu tenho que esquecer o passado. Não é sentar na calçada e ficar chorando, é levantar e dizer, e agora? Eu vou fazer. E é igual empresa também, você tem que chegar na tua empresa e dizer assim, puta merda, cheguei, a empresa está fodida, agora o que é que eu faço? Não posso mais fazer o que eu estava fazendo antes, agora eu tenho que mudar, cortar, pensar, estratégia, criar e mudar, que aí eu vou fazer a minha vida mudar e minha empresa melhorar. E eu acho que esse que é o que até uso. Tem uma frase que me bate, tem duas frases que me batem bastante. Uma que está no pescoço do Neymar, que é tudo passa. Essa aí eu falo para bastante gente. O Neymar tem alguma coisa para acrescentar na vida da gente, fora o futebol, né? E a outra eu escuto muito da pediatra da minha filha, que é a Luciana. A Luciana sempre fala assim, e tá tudo bem. Você tem que chegar no momento e falar assim, cara, tudo que eu fiz para trás tá tudo bem, foi o que eu queria fazer naquele momento, foi o que a minha vida me empurrou para fazer naquele momento e eu aceitei. E agora a gente chegar nessa transição, você tem que se perdoar e dizer, beleza, o que eu fiz, agora eu vou levantar da calçada, para de chorar e vou levantar e vou mudar a vida. E aí eu acho que é um complemento do que o Lucas estava falando. Nossa, eu vejo isso, primeiro, quando vocês estavam falando, eu estava dando uma risadinha aqui, que teve não me lembro agora qual foi o profissional, que ele meio revoltado, né? Que todo mundo agora é dublê de rico. Ele falou assim, você vê as redes sociais, todo mundo é dublê de rico. Todo mundo tá lá, né? Tirando a foto com, sabe, a marca do carro, do volante, o relógio, viajando não sei aonde, gastando, todo mundo é dublê de rico, né? E aí, utilizando, né, a sabedoria da pediatra da tua filha, tá tudo bem, sabe? Porque o jogo é isso mesmo, a vida acontecendo, todas essas nuances, né? Gente que tá mostrando qual que é o jogo? Compreender a lógica. A vida é isso, a rede social, o jogo é mostrar o poder, é autoafirmação, eu preciso mostrar para o outro que eu posso também, então vou mostrar... E tá tudo bem, por quê? Porque cada um de nós tem um momento diferente. Onde que tá o problema? Quando eu começo a sofrer com aquilo que eu tô vendo. Eu começo a compreender que essa é a única realidade, que essa é a verdade. É todo mundo bem sucedido, é todo mundo viajando. Agora, nesse período, está todo mundo na Europa viajando. Ninguém sabe se está endividado, ninguém sabe se o limite do cartão está trabalhando. Ou mesmo que não esteja. A pessoa trabalhou, batalhou e está lá, que ótimo, sabe? E está tudo bem. E está tudo bem, porque é assim. A questão é, quando você começa a sofrer e veja um sinal, né, o teu corpo, como você está se sentindo com aquilo? Você está preso a um trabalho, né? Que você não consegue ter essa liberdade? Você está preso a um negócio onde você precisa estar lá fazendo microgerenciamento, você não consegue sair para ter essa vida? Você está num relacionamento, a pessoa do teu lado não te estimula a crescer, muito pelo contrário, ou te estagna ou te puxa para baixo? Esses são os sinais que você precisa ler. Esse é o momento que você precisa dizer... todos nós precisamos ter uma experiência. Cada vez mais, quando as pessoas falam sobre sucesso financeiro, né, principalmente, todos nós buscamos pelo conforto, pela tranquilidade, pela liberdade que o meio, que o dinheiro fornece, traz, né? Sebastian, hoje meu conceito, minha percepção do dinheiro tem mudado e evoluído muito. Antes, o meu conceito de sucesso era ter coisas. Quanto mais eu tinha, quantidade era melhor. Hoje, né, não é o dinheiro, não quero ter mais ou menos dinheiro, mas é como eu me relaciono com ele. Eu quero ter a liberdade que o dinheiro proporciona. É importante, né? Imagine como está o nível de uma pessoa cuja preocupação é: vou ter dinheiro para pagar aluguel? Vou ter dinheiro para pagar a escola? Eu jamais... É necessidade básica, é pirâmide de Maslow.
Uma pessoa jamais conseguirá pensar em autoevolução, em crescimento, em doação, se está preocupada se vai ter dinheiro para comer ou não. Compreende? Então a nossa relação, por exemplo, com o sucesso deve evoluir para aquilo, para eventualmente nos termos, quando a gente fala crescimento, evolução, né, prosperidade e abundância, algumas visões de algumas pessoas atrelam que é só dinheiro, pose, sabe, realização, sucesso profissional, é ter coisas. E não como você se relaciona, né? E aí você vai, né? Em que momento você está? A gente precisa ter experiências. Você já teve, você que está nos vendo, ouvindo, você já teve a experiência do que é, por exemplo, ir no restaurante e pedir algo que está no cardápio pela comida e não pelo preço? Você teve a experiência de entrar numa loja, por exemplo, no shopping, e você diz assim, meu Deus, adorei essa blusa, e comprá-la? Você teve essas experiências? Nós precisamos ter essas experiências. Sabe, num café, não ficar hoje, putz, será que eu vou conseguir comprar uma pizza esse final de semana? A gente precisa ter experiências, né? Cada um de nós valoriza certas experiências. Nem todo mundo quer ter uma Ferrari, nem todo mundo quer ter... às vezes, o que eu quero? Poxa, chegar em casa e ter uma estrutura confortável, sabe? Um sofá gostoso, sabe? Poder assistir uma TV bacana, poder, sabe? Comprar livro com algo que eu valorizo. E não ficar me preocupando, vou ter ou não como fazer aquilo. Nós precisamos ter experiências, elas fazem parte da nossa evolução. Essas experiências, né, você jamais conseguirá dizer, por exemplo, uma pessoa que não teve a oportunidade de ter uma casa X, um apartamento X, viajar, que isso não é importante. Você só está dizendo que isso realmente não é importante, na verdade, porque você já vivenciou aquilo. Então, nós precisamos vivenciar certas experiências para a gente dizer se ela faz ou não sentido para a gente. Então, eu estou dizendo tudo isso em cima do que vocês trouxeram. A gente deve ter experiências, a gente deve compreender o jogo, né? E o jogo isso, né? Do jogo da internet principalmente, né? A grande maioria é dublê de rico. E compreender e se divertir com aquilo, sabe? E tem outras pessoas que não são dublês, são mesmo muito ricas, estão lá para compartilhar a vida delas e não tem nada de erro delas, sabe? Porque isso é prosperidade e abundância. Agora, quando você vê, mas todo mundo menos eu, esse é o momento que você precisa questionar o que você vai fazer. Porque não existe, né? E pode soar duro o que eu vou dizer, mas a psicanálise, né? A psicologia, de uma forma, o mundo do autoconhecimento nos mostra que ninguém vai salvar você. Não existe salvador. Ninguém vai correr e solucionar os seus problemas. Quanto mais clareza e certeza tem de que a única pessoa que salva você é você mesmo, você começa a adquirir poder. A única pessoa que pode dizer a você que você vai sair desse estágio no qual você está é você, né? E eu gosto muito de uma fala que diz assim, quando você descobre que quem se salva é você, você iniciou a sua jornada para a sua própria iluminação. É a jornada do herói. Aí você vai se salvar. Mas é interessante isso, né? Porque realmente não tem muito como as pessoas... Se você não quer sair do fundo do poço, né? Não adianta tentarem te tirar o quanto quiser se você não fizer o esforço de agarrar a corda, se escalar e tal, não vai ter mesmo como te tirarem, né? Ninguém vai te salvar. Agora, um ponto importante, Lucas, e poxa, bacana que você colocou dessa forma, porque veja, ninguém vai salvar você, de fato, né? Muitas vezes a gente se coloca numa postura, né, de ser salvado, da vítima, né? E a gente entra num ciclo de buscar quem vai nos salvar, né? Então, quem está salvando você, né? Sabe um exemplo clássico é num relacionamento, né? Não, porque eu estou esperando que o outro faça. Não, mas eu vou dar o próximo quando o outro me dizer. Você sempre está esperando que o outro faça. E você entrou na dinâmica do salvador e vítima. Você não vai conseguir salvar. De fato, quando você descobre que quem se salva é você, você começa a sua própria jornada de autoiluminação, de poder mesmo pessoal, né? De transformação. No entanto, é sempre bom lembrar que quanto mais tempo a pessoa passou num estado emocional de pressão, a pessoa não consegue se salvar sozinha. Ela está emocionalmente abalada, né? E quando eu falo isso, por exemplo, uma pessoa que
está passando por um período de estresse emocional, né, o seu corpo, como a gente falou, né, o corpo reage, né, fisicamente. Às vezes a pessoa está num estado de depressão médio para grave, de ansiedade, está fisicamente abalada e a pessoa não consegue, de fato, por vontade própria, né, porque está emocionalmente coberta, né, quimicamente o seu corpo não consegue dar esse próximo passo. E aí é muito importante, eu sempre gosto de repetir intencionalmente, né? As pessoas estamos, algumas mais, outras menos, emocionalmente abaladas. Caso você esteja nos vendo aí, nos ouvindo e perceba que tem alguém do seu lado, né, que está numa situação como essa, provavelmente ela deve estar num grau que a pessoa não consegue enxergar, e quem tem que ajudar essa pessoa é você. Então você deve estimular essa pessoa, né, a procurar ajuda se ela está muito tempo, né? Veja, a pessoa às vezes está tanto tempo vendo da mesma forma e na pressão que ela não consegue enxergar, ela não consegue se ver como a própria salvadora, e a gente precisa ajudá-la. Quando essa pessoa está emocionalmente balanceada, aí sim, quando a pessoa está consciente, quando esta fala, por exemplo, começa a fazer sentido para a pessoa e a gente coloca luz naquela, esse é o momento onde ela assume o seu papel como própria salvadora. E a gente sempre tem que deixar isso claro, né, para não ser romantizado o processo, e às vezes a pessoa poder dizer, né, mas eu não consigo sozinha. Eu entendo você, às vezes você não pode mesmo, que você precisa de alguém que te ajude emocionalmente nesse primeiro passo, sabe, a respirar, né? Não é mais uma questão, a água está aqui, você dá os pulinhos, respira, mas está ruim, sabe? Tipo, tá faltando ar, você precisa sair da água, você precisa chegar nesse nível, tá respirando, tá tranquilo, né? Não tá perigo de se afogar, agora você começa a olhar para os lados, né? Mas quem está se afogando não consegue olhar para os lados, a pessoa só está tentando tirar o nariz para cima. Né? Eu acho que isso também, de certa forma, reflete como um todo, num geral, assim, né? Eu vou levar lá, por exemplo, inclusive, se você está pensando aí, porra, será que eu começo aquela profissão, será que eu não começo? Cara, comece, né? Não tem hora para mudar, como o Sebastião falou, a hora é agora. Então, se você está com vontade, vai. Mas muita gente tem medo porque é difícil, né, adquirir um conhecimento novo, por exemplo. E eu acho que quando a gente está, vou usar um exemplo, né, quando a gente está muito tempo dentro de um lugar e digamos que ali você não tem se estimulado o suficiente, às vezes pode até ser que você se questione, poxa, mas será que eu consigo, né? E é aí que eu vejo que esses cursos EAD até foram um bom incentivo disso, mas muita gente comentou, que eu também pesquisei, o pessoal comentou que, né, sente falta dessa parte presencial. Eu acho que vem muito também dessa parte mais de, levando um pouquinho para esse lado educacional, né, justamente de, poxa, o cara, ele está consumindo conteúdo, mas sem uma base mais forte de estar acompanhando perto e incentivando ele a fazer de tal forma, é como se ele estivesse tentando pescar as coisas, né? Não, peraí, vou te dar um pezinho aqui e te dar uma vara de pescar, agora vai ficar mais fácil, né? Então, acho que realmente a gente precisa desses inputs externos às vezes, né? É necessário, né? O ambiente, ele é essencial. Sabe, me fez lembrar, se você quer mudar, você precisa estar num ambiente físico ou virtual de pessoas que mostrem a você que você consegue. Tem gente que tem um problema para cada solução que você dá. Você jamais... Sabe aquelas frases que a gente chama frase popular, frase clichê, mas na verdade tem muita sabedoria em cima disso? Você jamais conseguirá ser ou fazer diferente estando no mesmo lugar e com as mesmas pessoas se elas pensam dessa forma, né? E lamentavelmente aqui vou dizer uma coisa que eu tenho descoberto ao longo da minha jornada. Quando você quer fazer uma mudança, a gente espera que as pessoas mais íntimas da gente nos torçam pela gente, não é assim? Né? A gente abre um negócio e adoraria que os nossos amigos comprassem da gente, divulgassem, curtissem. Sim. Eles não vão fazer. Eles não vão fazer. Eles vão curtir as coisas de uma outra pessoa que faz a mesma coisa muito similar a você, mas não vão fazer o de você. E tá tudo bem, porque não tem nada a ver com você, tem a ver com elas. Então, mesmo você querendo mudar e o teu ambiente ou te dizendo não vai dar certo, não é que não vai dar certo para você. Essa pessoa está usando as lentes dela, é para ela que não dá certo.
Porque ela pensa dessa forma. E ela está projetando a limitação dela em você. Você precisa, se você quer fazer a mudança, começar a procurar ambientes presenciais e virtuais, né? Onde as pessoas digam, sim, você tem como fazer. Você pensou naquilo? Você viu isso aqui? Pessoas que te ajudem a ter clareza naquilo que você busca, né? E lidando com aquilo. Eu também entro na internet e tem gente que eu amo, eu sei que me ama e não torce por você, não curte as minhas coisas. Eu sei que eu estou falando com essa pessoa e ela não faz nenhum sinal, não me apoia, e eu já me desprendi daquela dor. Não tem a ver, tá tocando. Sabe aquilo? Eu sei que tá lá nos meus stories acompanhando, né? Eu vejo por isso. Vejo que curte assuntos muito similares, né, aos que eu falo, né? E seria legal que a pessoa me apoiasse. E tá tudo bem. Porque tem outras pessoas que estão me apoiando, tem outras pessoas que estão me incentivando. Então, essa sabedoria chegando aos 40 me faz dizer, eu sei muito claro para onde eu quero ir. E quem me salva, quem me torce, sou eu. Eu torço por mim, eu me incentivo, eu busco ambientes onde as pessoas me incentivem, onde as pessoas consigam enxergar uma solução para cada problema e não um problema para cada solução. E se você está procurando um ambiente super empreendedor que vai te tirar dessa mesmice, Brains Coworking, 2 unidades. Maravilhoso! O lugar é aqui e a hora é agora. É isso aí. E a gente está aqui porque conhecemos o Sebastião e fizemos o Brains acontecer. E é isso aí. A mentalidade, você tem que se juntar com pessoas, né, que te... você tem que estar sempre com pessoas melhores que você, que aí você vai aprender um pouquinho mais, uma coisa a mais. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Tem um ditado até que fala assim, né? É muito chato nunca seja o mais inteligente da sala, da mesa, né? Porque senão você não vai estar aprendendo, né? É limitado. E aí eu vou dizer uma coisa em cima disso. Olha só como a gente tem que ter cuidado, né? E imagina uma pessoa, um ambiente onde tem pessoas aqui muito, entre aspas, melhores do que você, que atingiram sucesso. Por que essas pessoas aceitariam você? Por que você teria essas pessoas lá? Sabe o que eu vou dizer? Porque aí a gente diz assim, eu sou o inferior, não é o inferior. Sabe a abordagem que a gente deve ter? Como é que eu vou ajudar essas pessoas? Como eu vou me tornar? Exato. Então você não é inferior às outras. Isso. Você vai chegar, como eu posso ajudar? Como eu posso agregar? É sua forma de pensar, a sua mentalidade, né? Você tem que estar em ambientes onde pessoas chegaram aos níveis que você quer chegar e você tendo muito claro como você vai agregar nesse ambiente para essas pessoas enxergarem a potência, o potencial que existe em você e elas queiram ter você por perto, né? Porque as relações na nossa vida, em tudo, tem que ser um ganha-ganha, sempre, né? Onde que o outro ganha, no que um está nutrindo. Quando eu falo ganha-ganha, não é apenas dinheiro, né? Ou não é necessariamente, não necessariamente dinheiro, mas o que eu estou contribuindo com o outro, né? Onde essa relação se torna benéfica para ambos, né? E nessa relação onde você está num ambiente onde tem pessoas que já chegaram nesses níveis e você ainda não, onde que está o seu ganha, né? Porque você está ganhando esse know-how, o que você está contribuindo. Não, e às vezes a gente pensa assim, nossa, mas peraí, eu vou sentar ali do lado do Sebastião, o Sebastião tem muitas formações, dá curso, não sei o quê, mas como é que eu vou contribuir com essa pessoa se eu nunca fiz um curso? Cara, às vezes você só precisa sentar com ele e ele só precisa de 1 minuto da tua vida para te contar alguma coisa que está causando mal-estar para ele ali. Então, quando você está nesses ambientes, você tem que estar pronto para aprender, para ouvir e também para se dar um pouco até do minuto de uma conversa, de abrir o coração. Às vezes ajuda bastante, a pessoa já começa a ver você de outra forma e já começa a te ajudar também, porque você ajudou ele naquele momento que precisava. Não é só com conteúdo, mas com tempo, às vezes, né? De ouvir alguma coisa que a pessoa precisa naquele momento. Maravilhoso, até porque o ganha-ganha... Nossa, que bacana isso, Gus. Porque na relação ganha-ganha, não necessariamente o ganho para o outro acontecerá no mesmo instante, no mesmo momento, né? Mas essa disponibilidade. Então, por exemplo, hoje eu não consegui ter esse sucesso que você tem.
mas eu estou à disposição. Para quando você precisar, eu estou aqui, né? Então, é a qualidade da relação do ganha-ganha. Eu estou disponível para você, porque eu sei que você estará disponível para mim. E não, eu falei uma coisa, e agora? O que você está me dizendo, né? A gente vê muito caso aqui às vezes a pessoa está desenvolvendo um super produto aí, o negócio tesão tal, e está tendo dificuldade em, sei lá, conseguir financiamento. E aí, às vezes, alguém que está lá embaixo chega e fala assim, cara, mas eu consegui financiamento em tal banco, sabia que eles têm uma linha de crédito? E o cara fala, sério? Cara, pô, e aí lá o cara, Mastermind, desenvolvendo um super produto, cheio de inteligência artificial, mas ele não sabia uma coisa que o outro ali, que não tem nada a ver com isso, mas sabia de uma dica. Então, esse tempo que você dispõe de sentar, conversar com a pessoa, você aprende, você ensina, você faz tanta coisa, e no final do dia te faz tão bem. Às vezes, para mim, me faz muito bem sentar e conversar com outra pessoa, e depois a pessoa bater nas tuas costas e falar assim, pô, obrigado por essa dica, obrigado pelo teu tempo, isso é impagável aí, você já contribuiu com alguém. Sim. Maravilhoso esse papo de hoje, hein? Sem dúvida. Muito bem. Fora das estupidas, tá tudo indo muito bem. Faz parte, Estamos em Curitiba, né, gente? Aqui o clima é oscilante, então um dia tá um sol, outro dia tá frio, então exatamente. Problemas gripais essa semana vai esfriar de novo. Falando em transições, aqui acontece frequentemente, né, cara? Curitiba é assim. E o ambiente de coworking também proporciona bastante isso, né? A gente vê bastante gente que começa a utilizar aqui por um certo período, ou porque está começando um negócio, ou porque está mudando de um lugar para o outro, ou porque eventualmente a gente tem até exemplos de escolas, né? E a gente vê muito essa transformação da pessoa, de cara, quando ela começou e aquilo começa a crescer e ela começa a dedicar mais tempo e tudo vai tomando mais proporção, né? Eu acho que o legal é de colocar um pouquinho nisso também, nessa escala, né, de que a gente tem processo, que isso não acontece do 0 para o 1, o tempo ele é muito importante porque a gente tem uma curva de aprendizagem, né? Então, sempre que a gente vai fazer uma transição ali, uma mudança, eu acho que essa curva de aprendizagem inicial, ela é sempre a mais árdua, né? A mais difícil, a que você mais vai aprender, vai mais tomar na cabeça e tal, mas depois que você consegue isso, acaba fluindo melhor, né? Acaba acontecendo mais tranquilo as coisas que tem para acontecer. O primeiro período é a resistência, né? Tudo na nossa vida. Você fez o gesto correto, né? Sim. Tudo que é novo, você precisa, como subir uma montanha. Então vai ter uma resistência. Tudo que é novo vai gerar uma resistência. Quando você chega uma hora da resistência, você vai se tornando mais forte, você vai respirando melhor, você vai se adaptando. Mas mesmo assim continua a resistência, certo? Você cada vez mais vai chegando, você vai chegando no cume, né? Eventualmente vai ficando mais fácil a escalada. A resistência, ela sempre vai permanecer, ela faz parte dessa jornada. Agora, como você vai se adaptando, né, a essa resistência, como você vai, as pernas vão ficando mais fortes, a respiração vai ampliando, você vai se adaptando e evoluindo. Então, toda mudança, ela gera por si só uma resistência. Ela é mais forte quando é algo inesperado, né? Quando uma mudança é inesperada, a resistência, o impacto é maior, né? Imagina, gente, levanta agora e vai dar uma volta no quarteirão correndo, meu Deus, te pega mas você tem que correr, né? Agora, quando você se planeja, eu quero dar uma volta no quarteirão, mas olha, vou treinar antes, a resistência vai continuar, mas a forma como você se adaptar, ela vai ser bem diferente. Então, quando você está num ambiente, né, como esse a gente estava falando, né, fisicamente te proporciona isto, claro, né, estamos falando virtual ou físico, vai ajudar a pessoa a se preparar de uma forma. E essa é a nossa evolução, né? Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, é isso. Eu gosto muito da frase que resume: autoconhecimento é o caminho. Quanto mais você se conhece, mais você se potencializa, melhor você lida com os desafios do dia a dia, se desprende de certas coisas, né, dos julgamentos, né, dos medos. Acho que a nossa jornada, o amadurecimento, chegando nos 40, cada vez mais eu estou me desprendendo dos meus medos, né, entendendo a origem dos meus medos e, sabe, dizer assim: medo, te compreendo, mas te deixo ir, consegui entender por que se baixa, né,
você sofre com certas coisas. Entendi, né? Mas deixa aí, sabe? E esse processo libertador, né? Por isso o autoconhecimento me deixa mais forte, né? O não do outro, eu consigo entender, o não vai dar certo do outro é para ele, não é para mim. Então as críticas, né? Eu começo a olhar cada vez mais deixa eu te dar uma dica construtiva, sabe? Desse tipo de coisas. Eu vejo e consigo identificar a projeção do outro. Na verdade, não vai dar certo para o outro. Com a forma de pensar do outro, nesta situação, para o outro não vai dar certo. Não tem nada a ver comigo. Desculpa perguntar isso aí. Tem alguma coisa a ver sobre os sabotadores que a gente viu no episódio 3? Lucas, é tudo junto. Não tem nada separado. A gente falou, Tudo inclusive, junto, quem não misturado. assistiu o episódio 3 do podcast, a gente fala sobre autossabotagem, sabotadores comportamentais. A origem de um sabotador são os nossos medos, né? Eu até comentei lá só para não te deixar com spoiler aqui, né? Mas os três principais sabotadores são o hiperrealizador, o prestativo e o controlador, né? E os medos deles surgem muito da minha infância, né? O hiperrealizador, tenho que estar o tempo inteiro fazendo porque eu vim de uma vida com uma mãe solo, né? Então assim, com 2 filhos, onde a falta era muito presente, né? Na minha infância, então eu precisei ativar um comportamento, não pode faltar, então você vai fazer de tudo para que nunca falte. Então eu desenvolvi, tenho que estar fazendo o tempo inteiro, hiperrealizador, não posso parar quieto ao mesmo tempo, não posso deixar minha família, né? Naquela época, né? Não surge um sabotador, surgem todos ao mesmo tempo. Controlador, meu Deus, não posso passar por uma situação que passei na minha infância de não ter. A partir de agora, eu tenho que estar em cima de tudo e de todos para que nunca falte. Compreende? Então, a nossa autossabotagem do dia a dia é originária, né, por uma situação lá na nossa infância, na nossa adolescência, inclusive na própria vida adulta. Às vezes acontece algo agora que faz com que a gente desenvolva um comportamento autossabotador, e todos eles nutridos por um medo, né? Então, por isso, gosto muito da abordagem, né? Autoiluminação, porque você está colocando luz nesse medo. No dia a dia, a gente simplesmente reage, né? Vai se comportando. Isso mesmo, sou controlador mesmo, sou prestativo mesmo, sabe? Fica assim. Quando a gente traz luzes, qual é a origem daquilo, né? Por que isso origina? Esse comportamento não tem como, qualquer comportamento na nossa vida, como extirpá-lo e jogá-lo. Não, o nosso comportamento ele vai permanecer. A questão é como a gente reage, né? O perfil controlador meu se mantém, hiperrealizador se mantém, prestativo, mas a forma como eu reajo hoje é muito mais madura do que nessa minha inconsciência, né? Então hoje, por exemplo, o controlador é importante, sim, controle traz segurança. Então é importante, né? Prestativo é importante, sim, eu me relaciono com pessoas. Hiperrealizador é importante, sim, eu sou um empreendedor, quero realizar coisas, mas elas precisam me estimular e não me paralisar. Entendi. Eu queria fazer mais uma pergunta ainda, porque ficou uma pulguinha aqui atrás da minha orelha, que a gente sempre comenta um pouquinho das gerações, né? Como é diferente uma geração da outra e tal. E aí, até, né, se você tem problema com equipe, qualquer coisa assim, um gestor aí tem problema com muito turnover, essa é uma coisa que eu ia perguntar. Dentro da pessoa que sentir que aquilo não é para ela não tá no lugar dela, e a gente vê constantemente, principalmente jovens, né, trocando cada vez mais, procurando essas experiências. Mas será que daí também não pode estar, uma busca que ele está tentando sanar que talvez não seja aquilo, e aí fica rodando e rodando, saindo, e na verdade o que ele está buscando, na verdade, se ele focasse, se concentrasse em uma coisa só, ele construiria aquilo? Será que não sei se tem algum viés correlativo entre uma coisa e outra? É mais ou menos assim, né? Às vezes o cara está infeliz no trabalho. Eu gostei muito de uma frase que um amigo me falou uma vez, né? O Lipe, um amigão meu, ele falou assim, cara, tem certas coisas no meu dia que eu não gosto de fazer, mas eu sei que tem que fazer aquilo porque eu tenho que fazer aquilo. Fazendo aquilo que vai proporcionar que eu faça outras coisas. Ele falou assim, eu já entendi que não adianta eu tentar fazer
tudo que me faz feliz sempre o tempo inteiro, porque infelizmente eu tenho que fazer coisas que não fazem... Isso é uma romantização da felicidade. Então não me fazem feliz. Gente, te interrompendo, Lucas, mas indo nesse... para trazer luz para essa visão romantizada, né? Faça aquilo que você ama, que você jamais se sentirá trabalhando. Falso. Eu amo o que eu faço e me sinto extremamente cansado, atarefado. Não existe aquilo. A questão é muito diferente. Veja, quando você tem clareza, né, de que aquilo que você está fazendo contribui para você, faz sentido para você, a tua relação com aquilo é melhor. Uhum. Então, como é a tua relação com o teu trabalho? Né? E aqui um exemplo em cima do que você trouxe. Uhum. É uma relação do tipo por oportunidade ou por necessidade. Por oportunidade é aquilo que você está fazendo profissionalmente é algo que está retribuindo para você na intensidade que você busca. E você vai crescer na carreira, vai crescer no negócio, é algo que você, sabe, tem um propósito, enfim, né? Por oportunidade. Você percebe que a qualidade dessa relação, né, é muito melhor do que por necessidade. Eu vou trabalhar, eu odeio o meu trabalho, mas eu vou pelo meu salário. Meu Deus, eu imagino, eu preciso pagar as contas. Você percebe que a intencionalidade é diferente para as duas? Sim. Em ambos os trabalhos vai ter desafios, né? Você vai ter sobrecarga de trabalho, demanda. Se você trabalha numa organização, gente que não gosta de você e vice-versa, você que não gosta de certas pessoas, é o ambiente, certo? Certo. Como você encara vai ser diferente. Então, por exemplo, meu Deus, eu estou num ambiente onde eu quero crescer profissionalmente, isso aqui me nutre, papapá, mas tenho que lidar com fulano que não é tão assim. Ok, faz parte, hoje eu vou ter que trabalhar até mais tarde, ok, faz parte. Você encara os desafios de uma forma mais construtiva quando a tua relação com aquilo é por oportunidade. Quando é por necessidade, você odeia com cada célula do teu corpo. Você se sacrifica. É isso mesmo, meu Deus, não consigo fazer. E aí a gente tem que desromantizar. Por quê? Porque não é ter momentos bons. Vocês são donos de negócio, né? E vocês veem eventualmente nem todos são flores. É isso mesmo, né? Tem momentos extremamente desafiadores. Agora, qual é a tua relação com isso aqui? Você está fazendo isso por necessidade ou oportunidade? Por oportunidade. Então você encara e lida da melhor forma possível. Mas vai ter desafios. Então aquela frase que diz assim, mas tem problemas, poderia... Cara, balelas, isso só tá romantizando um processo, e só falar dessa forma pode eventualmente colocar as pessoas num estado de frustração total. Meu Deus, mas eu não encontro nada que me faça feliz. Não, é que nada, esse conceito de felicidade está errado. Né? Felicidade é um estado espírito. Você pode estar na merda feliz. E estar um estado de felicidade, né, sendo parte de você. Não tem nada a ver. Alegria, você está confundindo felicidade com alegria, com positivismo, com uma outra coisa, que é um estado momentâneo, né? Assim como a gente está triste, tristeza é um estado momentâneo, a felicidade, a alegria é um estado momentâneo, né? A alegria. A felicidade é uma questão de vibração, né? Ô, DJ, depois faz um corte só na fala dele assim, falso! Eu vou transformar isso no mesmo, porque quando alguém falar bosta no grupo, eu vou mandar falso! Falso, meu Deus! Adorei esse pedacinho, faz um corte aqui, falso! Aí escreve embaixo, falso! Eu visualizei já visualizei mandando nos grupos pros meus amigos. Ai, meu Deus. Bem, gente, eu acho que estamos chegando... E infelizmente estamos chegando ao final aí. De mais um episódio do Braincast com o Sebastião, nosso quarto episódio. Estou meio fanho hoje, mas foi bem legal a conversa. Cada dia melhora mais. Todos os assuntos são correlacionados, né? Então a gente está indo na sequência. Então, se você não assistiu ainda os outros 3 episódios, assistam e vão acompanhando, porque vocês vão abrir muita mente aí para muita gente que está com alguma dificuldade, está em fase de transição, está com sobrecarga. Assistam, que vai abrir muito a mente de vocês.
É isso? É isso. Obrigado mais uma vez, né, Cê, por participar. Agradeço. E pessoal, se inscreve, clica no sininho, ativa, compartilha, segue o Sebastian lá no Instagram dele também, Sebastian Bonhomme. Então, por favor, vamos aí dar uma força pra gente no canal. E que nem o Gustavo falou, compartilha aí o vídeo também e assiste os outros. E os nossos vídeos aí também estão em podcast no Spotify. Então, se você não consegue assistir o vídeo, escuta no carro, escuta no momento que você puder, no banho, onde der para você escutar. Escuta aí que tem muita coisa bacana. Beleza? Obrigado. Até, Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.